Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começa agora mais um vídeo do meu canal e hoje vai ser para responder as perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram, que incrivelmente pessoas mandaram perguntas mesmo, eu tava com medo de flopar, mas não, tinham pessoas que realmente mandaram lá os seus questionamentos, então muito obrigada por você ter mandado, não ter deixado o meu post cair no esquecimento e ter ajudado a contribuir de forma fundamental para a produção desse vídeo. Então vamos às perguntas de hoje. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas, não sei se vai ficar muito longo, mas se eu perceber que o vídeo vai se alongar demais, eu divido em dois. Senão, eu pretendo responder todas elas nesse vídeo aqui mesmo. E começando pelo começo, a primeira pergunta, na verdade são duas perguntas que ficaram muito parecidas, então eu vou responder as duas de uma vez só. Que foram: quais foram as coisas que você fez para saber qual caminho profissional gostaria de seguir? E a outra é: como descobriu a área que queria trabalhar? Então, eu acho que eu descobri que eu queria trabalhar com um tópico do meu interesse atualmente, que eu estudei diplomacia digital, então é o meu principal tópico de interesse de trabalho, mas junto a isso, de uma forma assim mais abrangente, eu penso muito em tópicos voltados à comunicação política. E até por isso eu escolhi, quando eu fiz a seleção do mestrado, eu escolhi 2 programas de mestrado que tivessem ligados a essa questão de comunicação política e comunicação a partir da internet, dos meios sociais, de redes sociais, novas mídias digitais. Então eu queria associar essa questão de comunicação política, política externa, diplomacia digital, mídias sociais. E eu comecei a entender que eu queria isso de uma forma assim muito, eu não queria dizer atrasada, mas assim, bem posteriormente ao que acontece com outras pessoas, sabe? Sempre que eu via alguém falando assim, eu demorei pra descobrir o que eu queria fazer em relações internacionais, eu acho que eu tava no 5º período. O meu demorou muito mais que o 5º período, acho que eu já tava, sei lá, no 6º, 7º, tá, 6º é logo depois do 5º, mas pra quem estuda, sabe que a cada dia da vida é um dia de mais agonia, quando você não tem certeza do tema que você quer estudar, trabalhar assim com mais profundidade. E acho que foi no 7º período, porque eu fiquei... Por conta da pandemia, eu escolhi fazer um semestre com menos matérias. Então eu fiz 9 períodos, em vez de 8, na UF, se eu não me engano. E aí no 7º período que eu resolvi, que foi quando eu fui fazer meu TCC, que eu fiquei muito tempo refletindo, pesquisando, e aí eu percebi que eu queria fazer sobre esse tópico. Mas eu tava com muito medo, eu tava assim, caramba, será que eu vou chegar ao final da graduação e eu nunca vou saber exatamente o que iria estudar? Mas eu percebi assim, primeiro eu fiz uma autorreflexão. Eu sei que autorreflexão é uma dica muito, assim, chata pra dar, mas eu fiz uma autorreflexão do que eu não queria estudar naquele momento, assim, tipo, coisas que eu não adoro, sabe, sei lá. Eu não adoro atualmente, essas coisas podem mudar, mas pelo menos assim, na parte da graduação e nesse momento, estudar sobre comércio exterior, sabe? Não era algo que eu tinha, nossa, que vontade. E é claro, se eu tivesse uma oportunidade de trabalho, essas coisas, talvez seria muito interessante aprender na prática, mas não era algo que eu queria me aprofundar nos estudos de comércio exterior, sabe? Ou sei lá, de economia política, segurança, que muita gente adora segurança. E isso é uma coisa muito engraçada, que no início da graduação eu queria muito estudar segurança e defesa. Era tipo as matérias que eu mais queria pegar. E eu tava assim, nossa, eu quero muito pegar. E quando eu cheguei próximo, eu percebi que não era... Não sei, nem era porque não era o que eu imaginava, só porque eu já não tinha tanto interesse daquilo, sabe? Mas, respondendo, que acho que eu falei várias coisas antes, como eu descobri a área que eu queria trabalhar, foi conversando e conhecendo pessoas que se formaram em relações internacionais, sabe? Eu tive essa oportunidade principalmente por conta do podcast, do Diálogos de Política Exterior, mas também por causa do Dicotomia, e porque no Diálogos a gente fazia entrevistas, né? Então sempre tinha que falar com alguém da área. E nisso eu conheci muitas pessoas interessantes e eu conheci os tópicos que essas pessoas estudavam, eu pude conversar um pouco com elas. E quando você procura a pessoa, aí você vê algum trabalho dela e vê outra pessoa e vê um tópico. Eu acho que, por exemplo,
tem bem claro na minha mente. Eu descobri, assim, pelo menos o nome mais propriamente dito, de diplomacia digital, por conta do YouTube, do Diplomacia com Democracia e Diplomacia. Eu vou ver exatamente, mas tem a palavra diplomacia e democracia. E eu descobri esse canal, que eles fizeram uma série de vídeos sobre vários tópicos ligados à diplomacia, política exterior brasileira, por conta de uma entrevistada do podcast que participou de uma dessas entrevistas, que foi sobre até a atuação das mulheres no Ministério das Relações Exteriores. E aí eu fui olhar a série de vídeos e eu achei esse tema de diplomacia digital, e eu achei super interessante. Então, eu tive a oportunidade de, não sei, pelo menos o termo vir à minha mente, assim, a primeira vez como uau, a partir disso, que foi uma pessoa que eu vi que estava lá, então ter um contato, como também conhecer pessoas da área. Acho que quanto mais pessoas de relações internacionais eu conhecia, mais eu podia perguntar sobre o que elas faziam, por que elas faziam aquilo, e aí eu consegui entender o que eu gostaria de fazer, sabe? Acho que a principal questão disso é conheça pessoas de relações internacionais, da sua universidade, de outras universidades que estejam no mesmo momento que você, ou principalmente que estejam em momentos futuros, assim, para você ter um parâmetro, sabe? Acho que esse foi o ponto fundamental para eu descobrir o que eu queria estudar, sabe? Eu acho que eu respondi propriamente isso, mas foi autoconhecimento e conhecer pessoas, entender o que elas faziam. Espero ter ajudado. Se não, eu repito em outro vídeo, é só dizer. Tá certo. A próxima pergunta é: há algo na faculdade para fazer que ajude para ingressar em um mestrado fora? Parabéns. Obrigada. Então, eu acho, assim, a partir do meu currículo, de outras pessoas que eu conheci, que também foram estudar fora, acho que tem muito isso sobre fazer para além da sala de aula, sabe? Você, obviamente, tem que investir em ter notas de boas a excelentes, majoritariamente do seu histórico. É claro que uma vez ou outra tem uma matéria que você tem mais dificuldade, você tem uma média 6, 6.5, sei lá, não vai estragar um histórico excelente que você teve durante toda a sua graduação, sabe? Acho que, sei lá, tinha uma matéria mesmo que eu não fui tão excelente, eu fui tão normal, na média normal, assim. Eu fiquei, caramba, será que vai ficar distante? Mas não era nada que eu tivesse ido, assim, muito, nossa, como foi horrível. Eu tinha todo um currículo bastante interessante. Então é claro que construir um currículo sólido, de você ir bem nas matérias, ajuda, porque você vai ter que fazer, mostrar o seu histórico escolar. Tem universidades mesmo que pedem uma média mínima. Então se você tem interesse em ir para uma universidade que ela pede, sei lá, uma média 8 e você não conseguiu atingir essa média 8, não tem nem como você se inscrever. Então é claro que assim, as pessoas falam, às vezes você tem que investir mesmo nas curriculares e suas notas não são tão importantes. São importantes, sabe? Mostra o aluno que você foi e também pode ser um quesito de eliminação completa da sua candidatura. Mas para além desse ponto básico, fazer atividades de fato que mostrem a sua proatividade. Eu sei que a palavra proatividade é meio chata às vezes falar, mas que mostre a sua proatividade, que você tem empenho em se aprofundar naqueles temas, que você gosta de se engajar nos assuntos ligados à sua área. Se, por exemplo, você quer focar no mestrado de pesquisa, vinculado mesmo à pesquisa, porque, por exemplo, na França você pode fazer mais voltado para o profissional ou mais voltado para a pesquisa. Mostrar que você fez um trabalho de conclusão de curso que tem um tema muito próximo daquele mestrado, ou que você fez parte de grupo de pesquisa, ou que você fez iniciação científica ou iniciação tecnológica ligada àquele tema, ou se você quer uma coisa mais profissional que você trabalhou, mesmo que não seja um trabalho tipo CLT, mas que você entrou em projetos, ou trabalho voluntário, ou estágio, ou trabalho mesmo tipo dicotomia, que é o meu caso. Algo que eu, junto com outras pessoas, inventamos, tipo, tivemos a iniciativa de criar um projeto, sabe? Então, mostrar isso, que você pode fazer coisas para além da sala de aula. Você tem que se consolidar como um aluno de sala de aula, né? Ter notas, porque eles sempre perguntam, assim, pelo menos todos que eu vi buscamos alunos de excelência acadêmica. Então, tipo, se mostrar que você tem uma excelência acadêmica, é claro que altos e baixos acontecem, mas e mostrar também que você tem proatividade de se aprofundar naquele tema para além do comum, do regular. Mostrar que você pode fazer mais, acho que é um bom caminho. Então, fazer extracurriculares, criar próprios projetos, participar de iniciativas, trabalhos voluntários. Acho que muito do que eu trago aqui no canal basicamente foi a minha trajetória acadêmica, e acho que foram coisas que realmente me ajudaram, porque no final das contas, se você só tiver as excelentes notas,
você tem que mandar o seu currículo. E o seu currículo vai ser só, tipo, formada em isso. E não vai ter mais nada, sabe? Fica meio... Então, se você puder fazer uma coisa que deixe um currículo bonito, que mostre que você faz coisas, sempre ajuda, né? Mas é isso aí. Eu não sei se eu sei responder essas perguntas, tá, gente? Na minha cabeça fazem sentido. Próxima pergunta. Indicação de simulações para quem quer relações internacionais, por favor. Certo. Eu não sei se você tá já na universidade, ou se você ainda tá na escola. A pessoa que me mandou, eu não conheço. Fãs! Mentira. Mas eu conheço algumas simulações. Se você, por exemplo, é de Sergipe e tá na escola, você pode participar do Ateneu ONU, que foi até um projeto que esse ano, 2023, eu e os meus queridos dicotômicos ajudamos a elaborar, tipo, a simulação. Então, eles abriram esse ano para pessoas de fora da escola. Então, se você tiver a oportunidade, se você for daqui de Sergipe, vale a pena. Se não, acho que qualquer simulação de escola, se você estiver na escola, vale a pena, porque simulação é uma coisa que quanto mais você faz, mais você aprende. Então, se você tiver, assim, ainda no início, tipo escola, se existe a oportunidade de você fazer uma simulação, principalmente simulação ONU, que são as mais famosas, mini ONU, vale a pena investir. Tem outras que são mais para a graduação, que eu vi, ou estão ligadas à graduação, que é eu sempre esqueço, mas é a da FACAMP, que é a FAMUN, que é FACAMP ONU. E eles até vão fazer ainda a simulação deles, que vai ser do dia 7 ao dia 10 de setembro de 2023, só que esse ano vai ser presencial. Anos anteriores, por conta da pandemia, eles fizeram online. Eu não sei se isso vai voltar a acontecer. E eu também não sei se você é de Campinas ou tem a possibilidade de ir para Campinas. Mas se sim, vale a pena dar uma olhada na página deles. Até mesmo se eles fizerem outra versão online. Eu sei que algumas pessoas fizeram, algumas pessoas conhecidas fizeram essa simulação. Além disso, tem a SUEB. Essa é bem legal. Vale dar uma olhada mesmo. Porque eles fazem em vários lugares do Brasil. Inclusive a sede em Brasília. E se eu não me engano, eles dão ajuda de custo para você ir. Então é bem legal, vale muito a pena você dar uma olhada na deles, que é a simulação da União Europeia no Brasil. Se você tem interesse em saber como funciona todos os trâmites negociais dentro da União Europeia, vale muito a pena dar uma olhada na página. E se você for de Sergipe ou de algum dos estados que eles fazem presencialmente, confira, siga a página deles. E acho que, assim, essa é uma questão, eu nunca fiz simulações fora da UFES, assim, tirando a simulação que eu ajudei a construir, eu nunca participei de simulações fora da UFES, porque lá no curso de RI, da Federal de Sergipe, a gente tem uma matéria para simulação, então a gente tem, tipo, simulação 1 e 2, então durante essas duas matérias a gente faz várias simulações de várias formas, ou bilateral, ou multilateral, então eu tive várias experiências dentro da própria universidade. Mas se você ainda não está na universidade, ou se você faz parte de alguma outra universidade que não tenha esse tipo de simulação ou esse tipo de matéria, vale a pena dar uma olhada nessas que eu te indiquei. Eu acho que a PUC Minas também tem simulação da ONU. Eu vou me certificar, mas se sim, acho que é mini ONU. Eu vou deixar aqui também o nome e linkado abaixo. E a PUC Minas é famosa também, então vale a pena dar uma olhada, se você tem interesse. Próxima pergunta é... técnica de estudo que utilizou na faculdade. E a segunda pergunta que eu achei que é bem ligada a isso é como fazia alcançar de ler tantos textos. Assim, a minha técnica de estudo foi o clássico mesmo, eu não fazia nada muito inovador, era ler o texto, fichar o texto. Ler o texto, fichar o texto, assim, eu fazia fichamentos à mão, ou fazia fichamentos por, assim, Word, Microsoft Docs, essas coisas, Microsoft Word, Google Docs. Eu sempre fiz isso, assim, eu gosto de escrever, eu gosto de ler e escrever. Nem que desse pra escrever menos, eu gostava mais de escrever. Eu não gosto muito de fazer mapa mental. O mapa mental não é o meu estilo de estudo. Eu acho que, não sei, eu não gosto do site. Até hoje eu não achei nenhum site de mapa mental que, assim, eu me conectasse, certo? Nunca gostei. Assim, se eu encontrar um site e achar que vale a pena pra mim, eu dou a dica aqui. Mas por enquanto, eu não gosto do estilo de mapa mental. Quando pediam pra fazer mapa mental, nunca achei bom, assim, não é um jeito de estilo que eu gosto. Eu não gosto daquele jeito de setinha, com um núcleozinho, coisinha. Pra mim, não, assim, não acho top. Pode ser que depois eu consiga melhorar isso, mas mapa mental não é pra mim.
Acho que também vale isso, vale saber isso, tipo, às vezes o método é ótimo, excelente e tal, mas não vale pra você, sabe? O meu sempre foi fazer, tipo, resumo corrido, ler o texto, grifar, resumir e assim. E a forma que eu fazia pra não enjoar, assim, tanto ou cansar tanto de ler textos, é que eu tentava, tipo, mudar o assunto, sabe? Por exemplo, sei lá, se eu tinha uma matéria que eu tinha que ler 2 textos e outra matéria que eu tinha que ler 2 textos, eu intercalava os textos da matéria, tipo, li um texto de uma matéria, li o texto de outra matéria, que fosse de outro assunto, respirava um pouco, li outro texto. Eu não gostava de ler, assim, sabe, tipo, eu vou ler todos os textos dessa matéria e depois ler todos os textos dessa matéria. Eu gostava de intercalar, pra mim, cansava menos a mente de ficar naquele... E às vezes, por exemplo, também eu lia e grifava e depois de um tempo eu escrevia o que eu grifei, sabe? Em vez de ler e grifar ao mesmo tempo. Às vezes eu lia e grifava, tipo, lia, grifava e escrevia ao mesmo tempo. Ou às vezes eu lia e grifava e depois eu escrevia pra, tipo, voltar no texto em outro momento. Eu gosto de fazer isso. O meu é clássico, eu não sou muito inovadora com relação a isso. Não uso o método Pomodoro, pra mim nunca deu certo isso. Eu estudo até... E assim, quando eu canso eu paro, mas assim, vou estudar tantos minutos, parar, estudar tantos... Nunca deu certo pra mim. Método Pomodoro, 0. Sempre fui estudando até onde dava e se não deu, tchau. Eita, aqui já tem muito tempo de vídeo, mas bora lá. Opiniões sobre pegar mais matérias no início do curso para adiantar a faculdade. Eu só, assim, peguei... O único semestre que eu peguei mais matérias do que o do regular, tipo, quando você entra na UFES, você pega 6 matérias. O único período que eu não peguei 6 matérias, quer dizer, que eu não peguei mais... O único período que eu peguei mais de 6 matérias foi em um período no meio da faculdade que eu peguei 7 matérias. Que eu tinha que pegar uma optativa e eu queria naquele momento pegar uma optativa que eu não tinha optativa nenhuma. Eu peguei 7 matérias. Mas assim, foi muito corrido porque foi no mesmo período assim que eu acabei recebendo estágio. Eu fazia 7 matérias de estágio, era uma loucura, eu não almoçava, era uma perturbação mental. Assim, de cansaço, sabe? Deu tudo certo, mas ainda assim foi muito cansativo. Depois eu fui pegando, como eu já tinha feito muitas coisas, 3 matérias, 2 matérias. Eu acho que assim, para mim, falando na minha opinião, do que eu imagino, eu não faria, tipo, pegaria mais matérias para adiantar a faculdade. Eu acho que, assim, estar na faculdade durante os 4 anos, 5 anos, não é só bom pra você, tipo, estudar com calma, mas também pra você ter possibilidade de fazer as coisas que a universidade te proporciona. Sei lá, você só vai conseguir fazer um PIBIC, um PIBIT estando na faculdade. Então, se você precisar, tipo, correr muito, você não vai conseguir participar dessas coisas que você só vai fazer na faculdade, sabe? Ou participar de uma empresa júnior, que você só vai fazer se você estiver na faculdade. Ou participar de um centro acadêmico, se você só vai participar se você estiver na faculdade. Então, assim, eu até às vezes queria ter mais tempo na universidade para ter feito mais coisas, sabe? Tipo, da universidade. Só se, é claro, no seu caso, você assim, eu tô entrando na faculdade, sei lá, de RI, no meu caso, mas você entra na faculdade e você já tem uma oferta de emprego, assim, pronta pra você. Assim, é só você fazer aqui, Paula, que logo você sair da faculdade você vai ter um emprego. Aí sim, eu farei o mais rápido possível a faculdade pra ter um emprego, porque o emprego é legal, né? Você vai receber um salário e tudo mais. Mas se for para... não sei quanto travou. O meu celular coisou aqui. Mas se for para ter a experiência universitária, eu não faria isso de pegar mais matérias no início. Você vai se cansar, principalmente no primeiro período, você não sabe estudar para faculdade. Só se você for uma pessoa que realmente sabe estudar. Mas normalmente você não sabe estudar, então você vai fazer uma coisa meio capenga, sabe? Acho que a experiência, os meses, os anos ajudam você a se tornar um estudante melhor. Então eu não pularia essa etapa de correr para fazer muitas matérias no início e tal, sabe? Só se, é claro, você tivesse uma grande oportunidade logo, sabendo assim, de emprego depois do seu curso, aí eu correria, mas só nesse caso muito específico. Próximo, vai ficar enorme o vídeo, desculpa, galera. Uma das minhas... esse aqui ficou legal, adorei o comentário, obrigada pra você que mandou. Uma das minhas preferências de universidade é RI na UFES, obrigada por compartilhar sobre como foi. Gente, é sério, alguém escreveu essa mensagem pra mim, e não fui eu. Não foi minha mãe, não foi minha tia, não foi meu namorado. Foi uma pessoa mesmo que mandou, achei super legal, obrigada. Obrigada mesmo. Próxima. Qual o grau de dificuldade para fazer intercâmbio pela faculdade? Dê uma olhada no que agrega para ir. Assim, o grau de dificuldade, eu não sei se você está perguntando a dificuldade para conseguir fazer um intercâmbio pela faculdade. Eu nunca fiz, conheço algumas pessoas que fizeram. Lá na UFES, porque isso já faz alguns anos, então não sei se isso mudou.
Mas, além do Ciências Sem Fronteiras, né, o final do Ciências Sem Fronteiras, eu sei que algumas pessoas fizeram pela CORE, que é a Coordenadoria de Relações Internacionais da UFES, que a universidade tem alguns convênios com outras universidades de outros países. Eu conheço pessoas de outras universidades que também fizeram. Acho que a maior parte dos casos que eu conheço foram pessoas que foram estudar um período na Argentina ou em Portugal. Mas eu não conheço ninguém diretamente, assim, muito próximo pra ter perguntado como é que foi, sabe? Mas é possível, porque eu sei que pessoas foram. E se o grau de dificuldade de fazer intercâmbio é muito difícil, tipo, é muito difícil o intercâmbio, eu realmente não sei dizer. Assim, eu sei que tem pessoas, por exemplo, que ficam chateadas porque acham que vão perder muito tempo da universidade, vão ter que correr pra terminar o curso, então não sei se é o seu caso. Mas essa pergunta é realmente algo que eu não sei em detalhes. Mas se eu souber de alguém, eu não sei, eu trago aqui em outro momento sobre isso. Ai, Jesus. Vamos lá. Depois da graduação de RI, você fez especialização? Pesquisei e os relatos é que o mercado exige muito. Então, eu até comentei aqui no canal que eu vou fazer o mestrado na França, então vai ser uma especialização, uma pós-graduação nessa questão de comunicação política, redes sociais e política externa. Mas eu conheço várias outras pessoas que optaram por fazer MBA ou uma pós online. Então, assim, é o caminho mais comum, pelo menos para o meu entorno, de pessoas em relações internacionais, sabe? Fazer uma especialização, fazer uma pós-graduação. É muito comum mesmo. Eu acho que é algo até para você já ter no seu planejamento. Porque você não precisa ter um mestrado, mas tem uma pós-graduação, vale a pena. Às vezes tem pós-graduações que não duram, sei lá, um ano, sabe? Você faz meses e você pode fazer online, numa instituição renomada, claro. Tipo, fazer uma pós-graduação é legal. Mas é muito comum mesmo. Se você está pensando em fazer RI, pelo menos no meu entorno, é o caminho mais regular de fazer pós-graduação. Mesmo que você não queira ser professor ou pesquisador, só para ter mesmo uma especialização em alguma área mais focal, é bem comum mesmo. É regular, acontece. Aqui, acho que é a última pergunta. Vai terminar o vídeo agora, gente. Surpresa! A última pergunta é: qual a sua disciplina preferida na universidade? E, nossa, pra quem me conhece, essa pergunta não vai ser nem um pouco surpreendente. Mas eu sou bem, assim, básica. Eu sou uma pessoa básica, eu não tenho nada de interessante. Eu sou, assim, básica do básico. As minhas matérias preferidas de relações internacionais eram teoria de relações internacionais e política externa do Brasil. Eu não lembro se na UFES era política externa brasileira ou política externa do Brasil, porque sempre tem essas coisas de nomenclatura. Mas, sim, totalmente básica, totalmente óbvia. Eu gosto mesmo de TRI, eu gosto de ler todas as teorias, daquelas mais antigas e básicas, assim mesmo, realismo, liberalismo, para as novas teorias, teoria feminista, das relações internacionais. Até mesmo uma vez eu li um texto sobre religião e teoria das relações internacionais, e meio ambiente e teoria das relações internacionais. Foi bem interessante, eu gostei muito. Eu gosto de TRI, teoria das RI, e gosto de política externa brasileira, porque eu gosto, apesar de relações internacionais, eu gosto de conhecer o meu país, conhecer a história do Brasil e entender como o Brasil se relacionou com o exterior. Então, tem gente que gosta mais do Oriente Médio, entender o próprio Oriente Médio, a própria Ásia. Eu gosto de entender o Brasil. O Brasil sempre foi o meu querido. Na verdade, nem sempre. Quando eu entrei na faculdade, eu queria estudar migrações e imigrantes. Acontece, as coisas mudam. Mas é isso, a vida muda, isso é o que acontece. Então é muito bom também pra você que tá no primeiro período. Eu percebi que eu falei super rápido agora, mas mudanças acontecem. Não tenha medo de experimentar coisas novas e perceber que você pode mudar o seu tema de pesquisa ao longo do tempo. É isso, pessoal, muito obrigada pelas perguntas. Espero não ter me alongado demais, vai dar 25 minutos esse vídeo, então até a próxima. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!